Último domingo em Uberlândia, Fiat Gerdau Minas empatando a série decisiva contra o Sada Cruzeiro, vitória no tie-break, e no domingo que vem a bola sobe para a partida que vai definir o grande campeão da temporada. No Super FC, a gente tem mais uma vez o prazer de receber o técnico Felipe Ferraz do Sada Cruzeiro, multi-experiente, multicampeão enquanto jogador, e que vai falar mais pra gente dessa decisão. Primeiro eu queria saber de você, Felipe, o que é que ali em quadra deu para sentir dessas reviravoltas todas que aconteceram em Uberlândia domingo e esse resultado que acabou de um revés partindo para o jogo 3. Boa tarde, seja bem-vindo. Realmente é um jogaço, né, cara? Final é final. Mais uma vez, as duas equipes se enfrentando aí com um 3-2, né? A gente teve algumas oscilações durante o jogo, sem sombra de dúvida, né? Nós cometemos alguns erros que normalmente durante toda a temporada a gente não vinha cometendo, mas eu creio que faz parte. Claro que numa final é ruim, né? A gente saiu mais uma vez de um resultado reverso, de um 2-1, tivemos forças, resgatamos aquela energia, o nosso estilo de jogo, e aí até impusemos o nosso ritmo até no tie-break, e infelizmente ali, né, num finalzinho, no 11-8, um 13-10 no tie-break, não dá para desperdiçar a chance, né? Se a gente desperdiça, a outra equipe vai e faz, e com todo o mérito também da equipe do Minas, né, que lutou até o fim e conseguiu trazer o jogo para o terceiro jogo decisivo, né? Participam desse papo aqui no Super FC também, nosso repórter Daniel Ottoni aqui nos estúdios comigo, e o Bruno Voloche, direto do Rio de Janeiro, vai estar com a gente também. Primeiro, meu boa tarde para você, Daniel Ottoni. Boa tarde, Pedro. Um abraço para você, agradecer a presença do Felipe, sempre muito atencioso com a gente, desejar uma semana boa de preparação para o Sada Cruzeiro e também para o Minas. Muito boa sorte para os dois times, que vençam o melhor. Queria saber o seguinte, minha pergunta é muito simples para o Felipe: se ele foi pego de surpresa com a escalação do Leandro Visotto e também do Kelvin como titular. Queria saber se talvez inicialmente ele não esperava pela escalação desses dois jogadores nesse jogo 2 da final. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ottoni. É um prazer estar falando com você novamente. Não tinha nada de surpresa. A gente já estava mais ou menos preparado para isso, até porque o próprio Visotto já entrou no outro jogo, já vinha, né, voltando aos poucos, né, e já montamos a equipe já sabendo sim, né, da possibilidade dele jogar. Não sabíamos como ele ia se proceder depois de tanto tempo parado, né, mas isso também não cabe a nós, né, a gente tem que preocupar com o que estão nas nossas mãos, né, trabalhar aquilo. E infelizmente, ou felizmente, lá o Visotto pro time deles jogou muito bem, né, não conseguimos ali aniquilá-lo, vamos dizer assim, né? Matar as bolas principais dele, a diagonal, a paralela. O Visotto realmente foi brilhante nesse jogo e fez a diferença aí para a equipe do Minas. Em relação ao Kelvin, talvez sim, ali poderia estar ele, como o Juninho, são os caras que vão alternando, né? Mas que também fez o último jogo. Então qualquer um dos dois que estivesse na partida, para nós, a gente sairia com a mesma estratégia. Ô Felipe, você é multicampeão, né? Acostumado com os momentos decisivos. O que é que você acredita que tenha faltado, né? Você já falou na primeira resposta em relação a alguns possíveis erros ali na hora de matar o jogo, digamos assim. Na parte psicológica, cara, do atleta, o que é que você acha que faltou no domingo? Eu não vou dizer só na parte psicológica, eu acho que não sei se eu posso usar um pouco a ansiedade para fechar o jogo. Eu creio que nós construímos, Pedro, o jogo inteiro, né? Depois do quarto set, nós impusemos o nosso ritmo e ali nós aceleramos, né, construímos o jogo, fizemos o que tinha que fazer. E no tie-break a mesma coisa, né, abrimos 3 pontos ali de cara já e fomos mantendo isso, 11-8, 13-10, até no finalzinho, apenas 2 bolas pra gente matar ali. Mas eu acho que, não sei se posso falar da ansiedade ou talvez algum erro estratégico, né, são coisas ainda que nós estamos analisando, mas eu acho que quando vem a derrota, a gente pensa mais com carinho, a gente analisa melhor as situações, mas o time, como eu falei, está acostumado a decidir, e infelizmente nesse jogo não conseguimos ser felizes, né? Eu creio que nós erramos para nós mesmos, né? Nós perdemos para nós mesmos, porque um 13-10 nós praticamente erramos 6 bolas ali naquele finalzinho, coisa que o nosso time não vinha apresentando durante todo o campeonato. Deixa eu colocar na nossa resenha aqui também uma idosa na Super, conversando com Felipe Ferraz, técnico do Sada Cruzeiro, nosso colunista, direto do Rio de Janeiro, Bruno Voloche com a gente nesta terça-feira. Abraço para você, Voloche, boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Super. É sempre um prazer poder conversar com o Felipe, que está sentindo na pele os primeiros efeitos aí do que é ser treinador,
prós e contras, acho que bem mais prós do que contras. E o Felipe tocou num ponto muito interessante, que sinceramente até escrevi isso no meu blog, eu não me lembro de uma atuação do Sada Cruzeiro num tie-break, onde sempre acontecia isso o contrário, ou seja, as equipes sentiam a pressão e não o Sada Cruzeiro. E geralmente quando o Sada Cruzeiro toma as rédeas do jogo, é difícil o adversário reverter a situação. Isso aconteceu com o Sada Cruzeiro. Eu acho que houve um erro de estratégia do Cachopa na última bola, na minha opinião, porque a pior bola do Cachopa é para o Otávio, não é fácil a bola do Otávio. Mas, enfim, eu acho que são circunstâncias do jogo. O que eu pergunto para o Felipe é o seguinte: o Felipe, eu entendo a necessidade da questão publicitária, da questão de marketing, eu sei que tem que haver televisão, último jogo e tal. E essa altura do campeonato não tem muito o que treinar, faltando uma semana, enfim, a gente está em final de temporada. Você acha que não tem muito espaçamento entre o segundo e o terceiro jogo, não? Ou seja, essa coisa poderia ser um pouquinho mais colada para quebrar um pouquinho dessa ansiedade? Não digo só do Sada Cruzeiro, não, do Minas, porque você era jogador até pouco tempo atrás e sabe bem o que eu estou falando. É ruim para o atleta isso, né, Felipe? Boa tarde, Bruno. Prazer imenso estar falando contigo também. Claro, cara, não tenha dúvida, eu como fui atleta e depois, independente da vitória ou de uma derrota, o espaçamento é muito grande. Uma semana, os atletas estão no final de temporada, já não aguentam mais o treinamento, porque o treinamento em si não tem mais o que melhorar. A gente tem que ajustar. E realmente passa-se uma semana toda, né, para fazer aquele jogo. Eu até entendo, às vezes, a televisão, mas talvez se colocasse o jogo melhor de 5, fazendo um sábado, quarta, e acabar no mesmo período de 3 semanas. Mas pelo menos você estava jogando o tempo todo, né? Você não fica ali uma semana, prepara aquela semana toda, joga mais uma semana. Então aquilo é desgastante para os atletas, fica aquela ansiedade, poxa, como é que vai ser lá no domingo? Como que vai ser essa preparação, o psicológico, o desgaste, o treinamento, enfim. Né? Então eu acredito que poderia ser revisto isso. Não estou falando isso, não é por causa da derrota e da vitória, nem nada disso, pessoal. É mais entender que o quê? Em 3 semanas, né, teoricamente domingo e domingo, poderiam ser feitos 5 jogos, sendo domingo, a quarta, e acabaria até antes, se for o caso, entendeu? E não teria tanto espaço, assim como os outros torneios na Itália, enfim, que são jogos assim que 3, 4 dias não tem muito tempo de respirar mesmo e vão embora pro jogo. Eu acho que é mais ou menos por aí. 1h15, né? Eu vou repetir uma coisa que o nosso amigo Roberto Abra sempre fala, é a tela. Daniel Ottoni. Uma das importantes atuações no jogo 2 da final foi a presença do Arthur Bento, um ponta de 17 anos, 2,08 metros do Minas, entrou muito bem no lugar do Leozinho, que é cria do Sada Cruzeiro, fez bem o fundo de quadra, também atacou muito bem. Eu conversei hoje mais cedo com o Neri, perguntando se ele pensava em colocar o Arthur Bento como titular. Ele falou, eu não vou falar pra você, né, Ottoni? Eu já tenho a decisão na minha cabeça, mas eu não vou te falar. Então, independente da decisão que o Neri vai tomar, eu queria perguntar pro Felipe, insistir de novo nessa situação de Leandro Visotto, o próprio Kelvin e o Arthur Bento. A situação agora está mais bem desenhada, talvez o Sada Cruzeiro com mais informações do Arthur Bento se entrar como titular, do Visotto que não jogava há muito tempo, talvez o Visotto agora esteja mais bem marcado para esse jogo 3, não tem a mesma eficiência na virada de bola, teve mais de 70% de virada de bola, foram 30 pontos em 40 tentados em ataque. Então queria que o Felipe falasse um pouco sobre as estratégias de marcação, de estudo sobre esses jogadores que estão, entre aspas, chegando agora no time do Minas, porque estão aparecendo agora na final. Arthur Bento era reserva, o Visotto ficou quase 2 meses parado. Queria que o Felipe falasse sobre o estudo em cima desses atletas. Boa, Dani, também vou te responder. Assim como o Neri, claro, eu não vou te passar todas as estratégias também, porque senão o Neri vai acabar sendo... vai pescar esse áudio nosso, esse vídeo nosso, mas enfim, não tenha dúvida que em relação ao Visotto, como eu falei, a gente sabe que é um cara que realmente pode fazer diferença, é uma bola muito acelerada com o William, que eles vinham já durante o ano todo fazendo essa bola, o Visotto teve essa pausa aí, né, com o desgaste do ombro, enfim, a recuperação, e a gente tem que montar assim uma estratégia, né, para ajustar essa bola dele acelerada, né, talvez arrumar um tipo de bloqueio, um tipo de defesa, isso é uma coisa que nós estamos já planejando. E em relação aos meninos, ao Arthur, que entrou no lugar do Leozinho, realmente ele compôs bem ali atrás, né, foi uma estratégia também do Neri, né, o Leozinho estava sendo bem cansado ali na recepção, não estava sendo feliz, e o Arthur acabou dando o equilíbrio que ele queria,
né? Mas eu acho que independente disso, o jogo passa por nós, Daniel. Eu creio que, como eu falei, nós construímos o jogo todo, mesmo oscilando, né? Mais uma vez, a primeira final foi igual. Nós começamos bem o primeiro set, no segundo a gente deu uma baixada de guarda, não sei, né? A gente tentou ali reverter, perdemos o terceiro set mais feio ainda, estou falando do primeiro jogo, e ali nós resgatamos no quarto e ganhamos o tie-break. Nesse último jogo foi a mesma coisa, ganhamos o primeiro set, foi ali de igual para igual o segundo, mas demos uma baixada um pouco no terceiro e reviramos aí, né, no quarto e no quinto set. Então a preocupação mais é como nós vamos nos proceder diante do Minas. Porque, querendo ou não, ali no final nós fizemos praticamente todos os pontos para o Minas. Então deixa a bola lá, deixa o Minas errar para nós. Não a gente fazer o ponto para o Minas. Essa é uma mensagem que eu deixo para os atletas, né, que a gente vai conversar hoje. A gente retoma hoje aos trabalhos, agora à tarde. Então eu estou até adiantando isso para vocês, né, que é muito mais fácil a gente ter a oportunidade, né, de ter o erro deles e não a gente já fazer o ponto para eles. Muito bem, estamos chegando ao final aqui com o Felipe, mas quero mais uma do Bruno Volosti pra gente falar aí com o técnico do Sada Cruzeiro. Fala aí, Bruno. Eu estava ouvindo atentamente o Felipe responder e acho que ele não tem que ter essa preocupação desculpa, de quem vai jogar na ponta, porque 90%, 95% de jogar o Leozinho, até porque o menino é muito novo e se ele tirar o Leozinho, ele perde a única opção que ele vai ter no caso do menino em mal. Então acho muito difícil. O Neri pode fazer charme, mas a gente conhece o Neri há muito tempo, não tem muito o que mexer, não, cá entre nós. Mas enfim, ô Felipe, eu ouço muita gente falar assim, mas tem jogador que já está negociado, tem jogadora que já foi negociada, tem jogadora que já foi contratado. Isso tira o foco. Então eu queria saber a tua opinião, que já viveu na pele também essa situação. Não está na hora, Felipe, da gente acabar com essa balela, e eu acho que você também pensa na minha linha de raciocínio, porque isso existe em qualquer lugar do mundo, na Itália, na Rússia, na Polônia, no Japão. Os negócios acontecem independentemente da vontade. Os procuradores, perdoe a redundância, são procurados e tem que passar as propostas. E eu acho que a gente chegou a uma altura do campeonato que os jogadores têm que ser profissionais o suficiente para saber o seguinte: não, eu estou negociado com o clube X, mas eu tenho um contrato com o clube Y e o Y eu vou cumprir. Ninguém tira o pé, né, Felipe? Ou tira. Só para o torcedor poder entender que ninguém tem essa capacidade. Não, eu vou tirar o pé porque eu já estou aqui ou acolá. Boa, Bruno, boa pergunta. Apesar da gente estar... Eu não tenho problema nenhum em responder isso. Eu acho que, como atleta também, né, a gente sabe que as nossas negociações são feitas anuais, às vezes, né, e eu vi como isso veio acelerando de anos para cá. Né? Eu acho que mais cedo as coisas estão acontecendo, as pessoas estão querendo tomar iniciativas de querer já montar a sua equipe, de ter... Os procuradores já recebem propostas, talvez, de fora dos seus atletas e já pensam, precisa agora, senão vai ser fechado na França, na Espanha, na Itália, enfim. Então os negócios realmente estão acontecendo. E eu acredito que os procuradores estão fazendo o trabalho deles. A gente não tem que achar ruim disso. Infelizmente está acontecendo, né? E nós temos que entender isso, a diretoria, os clubes, enfim, o voleibol, né? Que as coisas realmente estão acontecendo. E eu acho que a gente tem que ser o quê? Ter o respeito, como você mesmo falou. Não, sim, eu ouvi a proposta, sim, mas estou seguindo o meu clube, eu tenho o contrato assinado até maio de 2022, e depois disso a gente fala sobre. Mas há sim uma conversa, há uma negociação, eu também não vejo problema, né? E talvez os próprios atletas têm que começar também a entender o amadurecimento disso, que vai ser bom para o lado deles, que estão tendo a oportunidade de jogar, mas também para os outros que estão, às vezes, na mesma equipe, está sendo oferecido, tem que ter esse discernimento que, poxa, está vindo outro cara no meu lugar, mas... Isso é um processo natural, que eu acho que isso vai começar a acontecer mais frequente daqui para frente, como esse ano as coisas realmente foram bem aceleradas. Felipe Ferraz, técnico do Sada Cruzeiro, expectativa para o jogo 3, jogo decisivo, Superliga Masculina, a gente acompanha durante toda essa semana aqui também nessa expectativa. Felipe, obrigado, parabéns mais uma vez por essa rápida virada de chave, você com uma temporada brilhante aí como treinador, já chegando a essa decisão. Quero te desejar muito sucesso, independente do que vier a ser o resultado do domingo. Valeu. Valeu, Pedro, obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, Otônio, obrigado mais uma vez, Bruno. Nos falamos aí. Grande abraço, sucesso para nós. Valeu, Daniel Ottoni. Continuamos nessa expectativa então para o jogo de domingo. Continuamos, embarcamos no voo rasteiro sábado cedo para Uberlândia, equipe completa
da Rádio Super, do portal Super FC, do Jornal Tempo. Estaremos acompanhando em loco e torcendo para um grande jogo, quem sabe um tie-break aí, novamente, né, para fazer valer o poder dessa decisão entre Minas e Sada. A cara do Felipe para você, ó. Tudo não, cara. Vai ter tie-break ou não, Voloche? Até amanhã. Acho que depende muito mais da postura do Sada Cruzeiro do que qualquer outra coisa. Eu acho que o Sada Cruzeiro é que vai determinar isso, na minha modesta opinião. Aí a responsa para você, Felipe. Não, deixa comigo, mas eu acho que é isso mesmo, viu, Bruno? Eu acho que depende da gente mesmo, da nossa responsabilidade, de como a gente vai proceder durante o jogo. É o que eu falei para os atletas. Ganhar ou perder faz parte, agora nós temos que ir, fazer o nosso melhor. Só para resumir, acabar rapidinho, Pedro. Esses últimos 4 jogos, para vocês analisarem bem, na semifinal e os 2 jogos da final. Nós fizemos desses 4 jogos, 3 jogos, nós oscilamos bastante. O único jogo que nós fizemos bem, foi um 3-0 no SESI, que nós fizemos lá no SESI, que nós jogamos focado, determinados. E se a gente entrar daquela maneira, eu acho assim que as coisas têm sim para fluir para nós.